Opa, aqui é o Douglas e no vídeo de hoje eu vou te contar uma história que eu nunca revelei aqui antes. Eu vou te falar como eu escrevi o meu livro Corrida da Vida. Escrevi e publiquei ele. É uma história muito interessante, eu conto ela sempre nas minhas palestras, mas eu resolvi dessa vez gravar esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm vontade de publicar livro e elas têm interesse por isso. Então, se isso faz sentido para você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. E eu vou fazer mais. Depois que eu gravar esse vídeo, vou gravar uma série de vídeos, um vídeo com cada capítulo desse livro. Falando coisas que eu falei no livro e acrescentando mais coisas da minha experiência, coisas que não estão no livro. Tá? Então vai ser uma série muito legal, a série Corrida da Vida. Para quem não sabe, esse livro tem 28 capítulos, então vamos lá que vai ter 28 vídeos. E mais esse primeiro, né? Então 29. Então vamos lá. Eu desde a época da faculdade, quando eu entrava na biblioteca, eu olhava aqueles livros na prateleira, eu ficava pensando, nossa, será que um dia eu vou escrever um livro? Será que um dia um livro vai ter o meu nome? Será que um dia eu vou publicar um livro e está aqui na prateleira? Então eu tinha esse desejo, desde quando eu estava na faculdade. Até antes de entrar na faculdade, para quem não sabe, eu prestei vestibular em letras, porque desde quando eu era jovem eu já tinha esse sonho de ser escritor. Daí eu pensei, vou fazer letras, vou ficar bom em interpretação de texto, em leituras, e aí eu vou conseguir escrever um livro de qualidade. Mas para minha surpresa, ou não, eu não passei no vestibular em letras, então depois eu mudei totalmente o caminho. Mas tudo tem um propósito. Depois eu descobri que eu não precisava de uma faculdade de letras para escrever um livro. E você também não precisa. Se você tiver, show de bola, mas não precisa. Então, o que aconteceu? Eu sempre gostei de frases de impacto. E algumas frases mexiam muito comigo e me ajudavam nos momentos de dificuldade. E eu escrevia essas frases, salvava. E naquela época ainda, era a época do ICQ, MSN. Então, às vezes, eu colocava uma frase de impacto lá no status. Era o máximo que dava para fazer naquela época. Não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem o Orkut ainda, antes do Orkut isso. Então, eu colocava uma frase de impacto lá. E geralmente algumas pessoas, nossa, que legal, essa frase falou comigo, obrigado. As pessoas agradeciam e aquilo me instigava cada vez mais a fazer mais, a buscar mais, porque eu sempre gostei disso. E aí, às vezes eu pegava uma frase e aí eu ia falando coisas que vinham na minha cabeça sobre aquela frase, eu ia montando parágrafos, e aí eu fui salvando isso num arquivo. Chegou um dia que eu falei, eu preciso organizar isso aqui. Eu tive uma ideia seguinte, não existia esse negócio de salvar na nuvem, não tinha nada disso ainda, gente, não tinha Google Drive, não tinha nada disso. Aí eu tive a brilhante ideia, ou não, né, de criar um e-mail só para isso, e aí eu mandava todas as ideias boas que eu tinha, eu mandava para esse e-mail, eu mandava um e-mail para mim mesmo, né? Então esse e-mail eu não divulgava para ninguém, esse e-mail só servia para isso, porque naquela época não existia Google Drive, não existia nada disso. Hoje está muito mais fácil, né? E aí eu ia mandando para lá, lá era o meu depósito. Então, eu ia armazenando isso. E os anos foram passando e a vida foi acontecendo, várias coisas aconteceram. E tinham passado muitos anos e nada de publicar o livro. Eu tinha uma falsa ideia, eu tinha uma ideia na minha cabeça que alguém do nada ia aparecer e ia falar assim, eu vou publicar seu livro. Então, isso é um absurdo, né? Se parar para pensar. Eu nunca falei para ninguém que eu estava escrevendo um livro. Nem minha família sabia. Como é que alguém ia aparecer do nada e ia falar para mim, eu vou publicar seu livro? Então, eu não sei por que eu criei esse filme na minha cabeça. Mas, enfim. Aí, essa pessoa não apareceu. Essa pessoa não apareceu do nada e chegou um certo dia na minha vida que eu fui fazendo alguns cursos de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu fui buscando desenvolver melhor a minha comunicação, liderança, para alavancar na carreira, mudar, comecei a estagnar, andar de lado, e aí eu vi que eu precisava buscar respostas, eu precisava investir na minha formação, que eu já tinha andado de lado por muitos anos. Aí eu comecei a fazer vários cursos que eu nunca tinha feito antes, comecei a buscar muita leitura em livros, e aí o meu arquivo foi crescendo. E chegou um certo dia que caiu uma ficha para mim. Eu vi que aquele livro, ele era
como se fosse um gigante que eu tinha que derrubar. Mas o gigante não era o livro estava do outro lado do gigante. Imagina a batalha de Davi e Golias. Davi teve que derrubar Golias para ser rei, para conseguir um trabalho lá com o rei, né? Para ser o chefe da guarda do rei e depois o futuro rei. Então eu tinha que matar esse gigante. Tinha um gigante entre eu e o livro. Esse gigante era o quê? Era o medo das críticas, o medo da rejeição, a falsa vontade de tentar ser perfeito em tudo, né? Ficava pensando assim, será que vão gostar do meu livro? E se as pessoas criticarem? E se não for tão bom assim? E se não vender nada? Então eu ficava aquele medo, o medo do fracasso. Eu acredito que esse gigante é o medo do fracasso. E esse gigante me sabotava, porque é muito mais fácil a gente não entrar no campo de batalha, porque daí você não vai ser rejeitado, você não vai ser criticado, você não vai se expor, você não vai expor sua vida, você não vai contar histórias para ninguém. Só que daí o seu sonho vai ser enterrado. E chegou um dia que eu falei assim, chega, eu não vou mais deixar meu sonho ser enterrado. Eu preciso publicar esse livro. Eu não vou ir embora dessa terra sem trazer essa ideia para a existência. Eu preciso deixar um legado. Eu pensei nas minhas filhas. Quando eu for embora daqui, pelo menos vou deixar alguma coisa para elas, né? Para elas lerem sobre mim e tudo mais. Então, e pensei também em muitas pessoas que poderiam ver esse conteúdo de alguma forma ser impactadas por ele. E aí eu decidi que eu iria publicar o livro. Só que não é tão fácil assim, gente. No Brasil é um desafio muito grande. Comecei a mandar e-mail para várias editoras. Toda editora que eu entrava no site, eu ia lá, pegava contato, mandava e-mail. Algumas eu até ligava, sem sucesso. Eu acredito que foram mais de 100 e só ficava no vácuo. Ou então eles falavam, manda o material para a gente analisar e não respondia mais. Aí eu ficava, será que meu conteúdo é tão ruim assim que ninguém está querendo publicar? E ficava mais esse negócio na minha cabeça. E aí quando eu tomei a decisão, eu falei assim, não, agora eu vou publicar esse livro, nem que seja por conta própria. Eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou terminar ele. Aí eu peguei tudo que estava nos meus e-mails, no meu computador, no meu celular, juntei tudo em uma coisa só e deu mais ou menos ali umas 80 páginas. Falei assim, bom, agora eu vou organizar tudo isso. Mas sabe o que me fez dar esse toque de despertar também? Eu tinha visto uma história do Sylvester Stallone, que ele escreveu o roteiro de Rocky 1 em 3 dias. Ele assistiu uma luta de boxe e aí ele foi embora para casa, ele se trancou no quarto por 3 dias e escreveu o roteiro de Rocky 1. Aí eu pensei assim, poxa, se ele fez isso, eu também posso fazer. O que eu posso fazer para transformar minha vida em 3 dias? Eu vou juntar todos os rascunhos que eu tenho no meu livro e vou entrar nessa imersão de 3 dias comigo mesmo, vou bloquear todos os compromissos e vou terminar esse livro de uma vez por todas. E depois eu vejo o que eu faço. E foi assim, eu tomei essa decisão num final de semana, e ainda era final de semana de carnaval, tá, gente? Para vocês terem ideia. Eu fiquei lá imerso no final de semana do carnaval inteiro, terminando meu livro. E foi assim, foi algo, uma experiência incrível, porque eu entrei em flow. E para quem não sabe, flow é quando você entra no foco máximo de performance. Você não sente fome, você não sente sono. Teve um dia que eu fiquei 23 horas sem parar, revisando e escrevendo, porque eu estava ali num estado de muita criatividade e não parava. Só que chegou um dia que eu estava cansado. Num sábado de carnaval, eu estava cansado. Porque na sexta-feira eu tinha virado, acho que 23 horas, uma coisa assim. E aí, tava meio sem criatividade. Aí eu falei, vou sair para treinar de manhã, fui correr na USP, voltei, e aí eu sentei para escrever, eu não estava bem, não estava inspirado. Falei, nossa, hoje não tá indo. Aí eu tive uma brilhante ideia, falei, já sei, eu vou para uma livraria. Aí tinha uma livraria perto de casa, que é a Livraria Cultura. Eu morava ali perto do Shopping Bourbon, fui para a Livraria Cultura, peguei meu notebook, fui para lá, passei o sábado de carnaval o dia inteiro nessa livraria. Eu saí de lá 10 horas da noite, a hora que o shopping estava fechando. E aí, olha isso. Quando você tem um objetivo, o universo conspira a seu favor. E coisas aparecem, e a provisão divina aparece, e a mão de Deus começa a colocar pessoas para te ajudar. Quando você tem um objetivo. É como se você falasse assim, ó, eu quero isso. E aí as coisas começam a conspirar a seu favor. E o livro não foi diferente. Nesse sábado, nessa livraria, enquanto eu estava ali revisando meu livro, escrevendo,
numa mesa do lado, sentou 3 mulheres e elas começaram a conversar. E elas estavam falando um pouco alto, era uma reunião, e eu consegui ouvir o que elas estavam falando sobre palestra, sobre livro, sobre um monte de coisa. E aí, eu na época, eu jamais faria isso, de chegar e interromper uma reunião. Mas eu falei assim, não, eu não posso ficar com essa dúvida, ir embora com essa dúvida, eu tenho que ir lá e falar com elas, eu tenho que romper essa timidez, esse medo, eu tenho que ir lá e falar com elas. Aí eu cheguei lá, pedi licença, falei assim, ó, vocês têm um minuto? Ah, por quê? Porque eu sou escritor e eu ouvi vocês falando sobre livro, eu acabei de escrever um livro, ele está pronto aqui. Posso mostrar para vocês? E elas falaram assim, que legal, espera a gente terminar a reunião e a gente já te chama. Beleza, voltei para minha mesa, continuei, e aí elas me chamaram. E aí me pediram para mostrar o rascunho do livro, eu mostrei o rascunho e, por incrível que pareça, uma daquelas mulheres era dona de uma editora, a editora pela qual foi publicado meu livro. E aí ela falou assim, eu gostei do seu material, faz o seguinte, me manda ele na quarta-feira, né? Porque era carnaval, na quarta-feira você me manda ele, eu vou olhar com calma e aí eu te faço uma proposta, a gente vê. Falei, uau! E aí eu fiquei mais empolgado ainda, domingo, segunda, terça, acrescentando e revisando coisas no livro, e aí mandei material para ela e aí ela aprovou a ideia, ela falou, gostei da ideia, vou publicar seu livro. Só que a minha editora eu não consigo bancar 100% do projeto. Então, uma parte do projeto você vai ter que pagar com investimento próprio, tá? E aí vem mais uma parte da história de superação. Porque eu não tinha o dinheiro naquela época, o dinheiro que precisava para publicar esse livro. E aí o que eu fiz? Eu pensei, era um valor lá, eu falei, nossa, eu não tenho esse valor agora. Agora que as coisas aconteceram, né? Eu não tenho esse valor. E aí eu pensei, falei, o que eu poderia fazer para levantar esse dinheiro do livro e conseguir publicar ele, né? E aí eu tive uma brilhante, não sei se é uma brilhante ideia, mas foi a ideia que funcionou. Eu olhei para minha bicicleta de triatlon, porque eu guardava ela na sala, né? Porque não tinha espaço no meu apartamento. A bicicleta que eu fiz o Ironman com ela, a bicicleta que eu trouxe dos Estados Unidos, eu tinha um carinho muito grande por ela, uma história, né? Tem um apego emocional, porque eu fiz a minha prova de Ironman com ela. E aí eu pensei, eu acho que essa bicicleta, usada do jeito que ela tá, se eu anunciar ela, eu consigo levantar esse valor que eu preciso. Só que aquele negócio, gente, uma bicicleta de triatlon, ela é muito específica, é um elefante branco para conseguir vender. Não é tão fácil vender uma bike de triatlon, mas era o que eu tinha. E eu falei assim, se for para ser assim, eu vou fazer, e se esse for o caminho vai dar certo, se não for, vou tentar outra coisa. E aí eu anunciei a bicicleta. No dia seguinte, uma pessoa, um grande amigo meu, falou assim, Douglas, eu quero ficar com essa bicicleta. Falei, beleza, então, fechou. Liguei para a editora e falei assim, vamos assinar o contrato e vamos publicar esse livro. E aí deu tudo certo, a gente publicou o livro, teve o lançamento dele em São Paulo, na Livraria Cultura. Eu fiz questão, eu falei para ela, eu quero publicar na Livraria Cultura, onde eu te conheci. Na Livraria Cultura, e depois eu falei assim, também quero fazer um lançamento no Rio de Janeiro. Porque eu tinha acabado de vir do Rio para São Paulo, eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, então eu conhecia muitas pessoas lá. E aí eu queria fazer um lançamento lá, e a gente fez um lançamento lá, foi incrível também, foi lá na Livraria Travessa do Barra Shopping. Então foi incrível, gente. Essa é uma breve história do meu livro e assim, eu te encorajo, se você tem essa vontade de escrever, nunca foi tão fácil como é hoje, escrever e publicar um livro. Se você gostou desse vídeo, coloque seu comentário aqui para mim. Se você quer lançar um livro, fala para mim qual que é o obstáculo que está te paralisando. Eu vou fazer questão de te ajudar e de responder o seu comentário, tá? Não deixa isso ser enterrado, porque pode ter pessoas precisando disso que você está guardando, pessoas que vão ser transformadas, impactadas pela sua história e pelo seu conteúdo. Então, não deixe nada te paralisar. Não deixe ninguém dizer que você não pode realizar isso. E outra, blinde o seu sonho, não fique falando para qualquer pessoa, tá? Eu fiquei por muito tempo guardando esse sonho para mim. Eu só avisei as pessoas quando já estava tudo certo. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Então, blinde seus sonhos. Esse vídeo de hoje é isso. Então, se você gostou, deixe seu comentário para mim. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!